Vamos aplaudir agora a nossa irmã Solange. E anote tudo, tudo. Abre o seu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, rapidinho, eu gostaria que quem está perto de alguém que você conheça, saia de perto. Troque de lugar, rápido. Bora obedecer. Isso, porque assim, o processo libertação, como bem falamos, é algo que está preso. E às vezes você fica limitado por uma pessoa que está ao seu lado. Então seria bom que você saísse de perto de alguém que você conhece. Outra coisa que eu quero falar. Assim, graças a Deus, né, esse foi um ministério que Deus me delegou. Que não foi assim o que eu queria, né? Queria ser uma pastora, uma diaconisa, mas foi o ministério que Deus me deu, foi de libertação. Amém. Há alguns tempos ficou adormecido, porque a luta é grande, irmãos. Quando a gente é uma libertadora, a luta é grande. E o inimigo, ele vai onde ele está fraco, né? Que nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, Paulo Roberto e Gabriel Augusto. O meu mais novo é o Gabriel Augusto. É o tempo que eu tenho de serva de Deus, 24 anos. Ele me dá muito trabalho. Mas eu confio no Deus que um dia ele vai libertá-lo. Paulo Roberto, todos 2 cresceram dentro do Evangelho. E hoje se encontram afastados. Quantas vezes eles viram o processo de libertação dentro da minha casa? Então, as minhas mãos perante Deus estão limpas. Porque quando eu era pequeno, eu caminhava para a casa do Senhor. Se hoje saíram dos caminhos do Senhor, não foi culpa minha, foi decisão deles, respeito, mas um dia Deus vai tratar. Porque eu acredito nas promessas de Deus. Outra coisa, quero dizer a vocês, o que você vai ver aqui, eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que não comente lá fora, porque isso é uma aliança que nós vamos fazer aqui. Porque pessoas precisam ser libertas. Pessoas, muitas das vezes, elas precisam manifestar alguma coisa para que ela seja liberta. Há processos e processos, né? Dependendo do caso. E o que você vê aqui, que porventura veja, eu peço em nome de Jesus, que não comente. Eu tenho uma história que há muito tempo atrás, eu moro do lado, para você ver como a minha batalha é grande. Eu moro do lado do centro de Macumba. Há noites que a gente não dorme. E eu intercedo, eu fico ali. Porque eu sei que isso é uma investida do inimigo. Então, esse jovem que hoje ele é um macumbeiro, uma certa vez ele tinha 17 anos, eu consegui fazer com que ele fosse para uma vigília na nossa igreja. E lá, ele literalmente manifestou vários demônios. E ele foi para esse encontro só de jovens. Quando ele chegou lá, muitos, ele ainda não tinha chegado nem na cidade. Muitos já sabiam o que estava acontecendo dentro daquele encontro. E aquilo frustrou tanto aquele jovem, que hoje ele se entregou literalmente para o homossexualismo e para a macumbaria. Então a importância da gente ter uma aliança de compromisso, de pacto de fé, de lealdade, de silêncio, que o que acontecer aqui, fica aqui. Não comente nem com o seu melhor amigo. Porque são coisas espirituais. E as coisas espirituais, às vezes, na maioria das vezes, o reino espírito, ele se concretiza no reino físico. Então precisamos levar as coisas a sério. Porque a libertação, como eu bem falei, é algo que está preso. Não sou eu que vou libertar. Se você olhar para dentro de mim, Solange Maciel, tem muita falha, muito defeito, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Assim nós temos que ter essa fé, de que nós precisamos ser transformados. E eu queria já começar com a nossa introdução. Eu sou discípula ali da igreja, da bispa, pastora, apóstola Marta e o bispo Reginaldo, né? Eu já estou ali, eu acho que uns 3 anos mais ou menos, servindo ao Senhor. Até o presente momento, não posso ficar inteiramente dentro, assim, servindo ao Senhor, com algum cargo na igreja eu não tenho.
porque eu trabalho fora de Manaus, eu trabalho para Itacoatiara. Mas o que Deus me preparar para fazer, eu faço. Dependendo das nossas condições, né? E digo a você assim, esse ministério ele não é fácil. Talvez hoje Deus vai te entregar esse ministério para você, mas não é fácil, porque a retaliação do inimigo é grande. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E para nós começarmos, nós vamos fazer uma pequena introdução. Lá no livro, vai ter vários pontos. A primeira introdução nossa, nós vamos tratar de pecado. Porque é uma coisa que atrapalha a nossa vida cristã e afasta o Senhor. O que é pecado? Alguém pode... Eu sou professora e eu gosto muito de interagir com meus alunos. O que é pecado? Na tua concepção, alguém pode me explicar? Alguém pode dizer? Fazer algo que não agrada a Deus. Isso. É algo que não é conforme a lei do Senhor. Eu não posso dizer assim, olha, não faz isso, não faz aquilo, que é pecado. Mas Deus, ele, na tua sã consciência, ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. Então, o pecado, na nossa introdução aqui, é algo que ele nos atrapalha, né? E como que eu vou ser liberto se eu tenho inúmeros pecados e eu não confesso a Deus? Todo dia nós temos que ir à cruz. Amanhecer o dia, eu às vezes até sonho, às vezes até penso. Então eu tenho que pedir de Deus o perdão de Deus. Confessar meus pecados para eles. E quando eu peço o perdão de Deus, automaticamente, amados, eu sou liberto. Eu lembro muitas das vezes que eu já trabalhei muito na obra do Senhor e batiam lá na minha casa para a gente ir fazer trabalho de libertação. E muitas das vezes a gente parava a madrugada fora. Uma certa vez eu vi uma moça, ela estava grávida, perdeu até o bebê, porque esse bebê ela consagrou para o inimigo. E ali a gente trabalhou muito, a noite todinha, e ninguém conseguia libertar aquela moça. Foi a ponto de que uma irmã teve uma revelação que ela tinha pecados ocultos. E ali, naquele momento, ela precisou verbalizar, ela precisou falar aquele pecado para ser livre. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Lá em João, eu gostaria que alguém lesse para nós, para que seja uma integração entre eu e vocês. Alguém pode ler? 1 João, capítulo 1, verso 9. Alguém pode ler? 1 João, capítulo 1, verso 9. Que ele fala sobre pecado. Palavra do Senhor. Aqui ela está dizendo, se eu confessar, eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas ele está aqui na palavra dele. Você será livre, você será perdoado por Deus. E aquele que está aqui dizendo a palavra. Então, a primeira coisa para que eu possa ser liberto, tanto eu como você, é lançar fora o pecado. E se porventura eu pecar, porque o pecado, ele tem que ser na nossa vida uma coisa assim que aconteceu no estalar de dedo. Uma coisa assim que foi involuntariamente. Que eu não estava previsto, que não estava para acontecer. Aí eu pequei involuntariamente. Mas há casos e casos que a pessoa está tão acostumada com o pecado que ela já diz que o pecado para ela tudo é normal. E a gente sabe que não é. Então, aqui ela é bem claro quando ele diz que o pecado, ele afasta a gente da presença de Deus. Então, que nessa noite você possa abrir seus lábios e pedir para que Deus venha purificar. Outra coisa, o que nos faz ficar livre é a presença de Deus na nossa vida. Eu gostaria que alguém lesse João 5:1. Não, Gálatas 5:1. Permanecei firme no Senhor. Amém? Alguém pode ler? Bora interagir. Tem um jovem dormindo.
Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos desdobreis novamente ao jogo da escravidão. O que ele quer dizer? O que eu preciso ficar? Firme na bispa Marta, firme no bispo Reginaldo, bispo na irmã Solange, na irmã sei lá qual? Não, no Senhor. O que é ficar firme? Quando você vê uma árvore, ela cresce e automaticamente ela fica enraizada. Ela cresce, mas a raiz dela é profunda. Ela vai quilômetros, não é assim? Aquela raiz, ela sustenta aquela árvore. Ela fica firme. Assim temos que ser na presença de Deus. Enraizado nele. Qual será a boa e perfeita vontade de Deus na minha vida? É essa raiz firme que ele fala aqui que nós temos que ter. Porque quando eu e você, nós temos essa certeza que estamos firmes no Senhor, o pecado não mais habita na minha vida. É como eu disse, ele aconteceu de repente por uma coincidência, mas todo dia eu vou lá na cruz e confesso o meu pecado. Outra coisa, pecado tem nome. Eu não posso chegar e dizer, Senhor, perdoa meus pecados, não. É o pecado da lascívia, é o pecado da ignorância, é da raiva, é do adultério, é do homossexualismo, é do lesbianismo. Tudo isso eu tenho que chegar e verbalizar para Deus. Eu tenho essa dificuldade. Claro que Deus sabe, mas Deus, Ele quer que você se chegue a Ele. E quando você se chega a Ele, automaticamente Ele vem até você. Porque Ele quer que você verbalize. Né? Hoje nós vemos muitos, como eu sempre digo para o meu filho, a luta é grande, mas a vitória é certa. Você tem que desejar ser liberto, porque a libertação ela não parte de mim, ela parte de você. Ela parte de você dar o primeiro passo. Você tem que chegar a Deus, você tem que conhecer a Deus, como Ele diz nas escrituras dele. Mas eu não posso viver da experiência da bispa, eu não posso viver da pastora aqui. Mas eu tenho que ter minha experiência com Deus. Eu tenho que me chegar a Ele. E eu tenho que dizer, Deus, olha, minha dificuldade é essa, eu preciso, eu só saio daqui. Quando você, Deus, me libertar, quando você me tirar desse cativeiro, você tem que ter essa força diante de Deus, amado, não é fácil. Olha, às vezes eu passo luta muito grande com meu filho, que ele é envolvido com droga. Um rapaz mega inteligente. Aí diz, ai mãe, eu não consigo. Você consegue. Meu filho Jesus levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele foi lá, sacrificou-se. Ele foi lá, derramou seu sangue. Por que você não vai fazer um sacrifício por Deus? Se ele veio como pessoa física, nesse corpo aqui, e se sacrificou por mim, por você, por que você não vai se libertar de uma porcaria dessa? Por que você não vai conseguir? Mas tu sabe por que ele se envolveu com isso, amados? Porque hoje, o que está matando na nossa juventude, no ser humano, é a tal de depressão e a tal de ansiedade. Só se fala nisso hoje. Fulano está com ansiedade, fulano está com depressão. Porque isso é uma doença do mal, uma doença do perverso. Porque quando a pessoa está deprimida, ela se sente menosprezada. Ela se flagela dizendo que não tem valor, que ela não é isso, que ela não é aquilo, que a gente sabe que isso são obras do mal, que ele que prepara isso para você na sua mente. Por que nós temos que colocar o capacete da salvação quando a gente fala das armas de Deus lá em Gálatas? Porque a nossa mente, amadas, a nossa mente é o nosso processador, é a nossa CPI. Porque daqui eu gero os meus pensamentos. E daqui os meus pensamentos, ele gera o meu coração. No meu coração, o que corre no coração da gente? O sangue, que ele bombeia todo o meu corpo, porque se eu não tiver sangue eu não vivo. E aí o que ele faz? Quando o sangue gera dentro do teu coração, que ele está bombeando, ele gera a questão da matéria, do físico, de poupar, de fazer.
É quando vem os pensamentos maus, eu absorvo, eu gero aquilo na minha mente, que é isso que eu digo para o meu filho, ele gera aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia. Ele vem lá da infância dele, porque eu me separei do meu marido, ele tinha 6 anos, então ele sofreu muito, porque o pai dele tinha uma esposa, e a esposa não aceitava os filhos, e eles tinham que ficar no final de semana, a semana toda comigo, e no final de semana ele tinha que ir para a casa do pai dele. Quando ele chegava lá na casa do pai dele, ela muito maltratava, porque até comida ela escasseava para ele, isso ele com 6 anos de idade. E aí ele foi absorvendo aquela tristeza, aquela angústia. E onde foi que ele encontrou? Na droga. Que foi uma fraqueza. Porque ele deixou a mente dele jogar para o coração bombeou, jogou para o físico, se materializou e ele começou a consumir aquilo, aquela porcaria. Que não é assim que faz os jovens que um dia já usaram droga? Não começa no estalar de dedo. Nada começa no estalar de dedo. Tudo tem uma causa. Né? Hoje, muitos estão vivendo isso porque até então, eu já passei por processo de libertações com jovens que viveram esse momento e na maioria das suas vezes, quando se fazia um trabalho de cura e libertação, porque a cura segue junto com a libertação. Deus liberta, depois ele vai curando as feridas. Que a cura é outro processo trabalhoso. Mas eu quero te dizer para mim e para você, você tem que desejar esse processo de libertação. Né? Como bem falamos aqui na própria palavra. O que me faz ficar firme no Senhor? É a comunhão com Deus. É a comunhão na minha igreja. É a minha leitura da palavra. Essa jovem aqui é testemunha disso, que eu sempre chego com ela, disse assim, ela está na luta, ela está na prova. Você orou? Você leu a palavra? Porque, amadas, essa palavra ela tem poder. Aleluia. Essa palavra, ela é a espada que vai entrando dentro do teu coração e vai esmiuçando e vai até chegar na tua alma. Porque essa palavra, ela tem poder. E muitos, hoje, estão se perdendo. Porque não querem ter uma dedicação com Deus. Não querem buscar a Deus. Não querem estar servindo a Deus conforme a palavra dele. O mundo, ele está lá fora. E eu quero dizer para vocês que o diabo, assim como Deus, ele tem uma hierarquia. Aqui, dentro da igreja, Satanás também tem uma hierarquia. Onde ele trabalha, envia os enviados dele, porque assim como ele era um anjo, que a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, ele caiu na terra. E ele não caiu sozinho. Ele caiu com milhares de anjos junto com ele. E esses anjos caídos, hoje estão por aqui, perseguindo aquele que tem a mente fraca. Aquele que não está firme no Senhor. Porque quando você não está firme no Senhor, o que você é? É como uma palha. O vento bate, leva para cá. O vento bate, leva para cá. E acaba que você sai da presença de Deus. Nós não queremos que você seja um fanático, mas nós queremos que você tenha conhecimento na palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder. E muitos hoje estão se perdendo porque não querem se dedicar à Bíblia, não querem se dedicar a Deus, se convertendo realmente, lendo a Bíblia, orando, buscando. Quando a luta está muito travada, amadas, que você já diz assim para Deus, como às vezes eu chego e digo para Deus, Deus me dá força, porque há dias de guerra dentro da minha casa. Do lado o vizinho batendo o tambor dele lá. Do outro lado, mais à frente, tem um traficante. Desse lado chega um que bota o som daquele paredão só com músicas, profana músicas assim, que agride a tua pessoa humana, de tanta aberração. Aí por outro lado, o meu filho fica assim, desequilibrado às vezes lá em casa. Eu digo, Deus me dá sabedoria.
Eu sou tua serva, Senhor. Eu não aceito isso. E Deus me dá, amados. Hoje Deus tem me dado um dom maravilhoso que eu não tinha antes, que é a paciência. De eu ficar calada em muitas circunstâncias, e eu ficar calada, chegar com ele e dizer assim: passou o teu desequilíbrio? Sente aqui, bora ver o que Deus tem na palavra para nós. E quando ele está em sã consciência, amado, como eu disse, ele é um jovem muito inteligente. Eu até digo que o outro já mora sozinho, trabalha, a vida dele, tem a vida dele para lá. Não depende mais de mim. Graças a Deus tem um bom emprego, trabalha na Defensoria do Estado do Amazonas. Fez um curso de design, passou, amém, vive bem. Mas não está na presença de Deus, mas porém não me traz tanta preocupação como o Gabriel. E quando eu pego, que eu falo dessa palavra, amados, eu consigo amarrar a boca do demônio. Eu consigo fazer com que aquele demônio ele se cale, porque tem uma pessoa de Deus naquela casa. Mas isso, amados, isso é convivência, isso é intimidade com Deus, isso é dedicação, que muitos não querem. Eu sou jovem, eu quero só curtir a vida. Pois eu quero te dizer, jovem, que o diabo ele está aí com um banquete, com toda essa igualia, preparado para mim e para você. Porque ele não olha para a idade não, mas o alvo dele hoje é os jovens. O alvo dele hoje é o jovem, porque ele quer destruir, ele quer colocar na tua mente que você não vale nada, que você não tem valor, que você não vai conseguir seu objetivo. E eu quero te dizer diante dessa palavra aqui, você tem sim valor. Coloca-te na presença de Deus para ver o que Deus vai fazer com você. Aqui, lá em João 8,31, Jesus, ele narra uma história, que havia ali um menino, que ele vivia possesso de muitos espíritos imundos, e os discípulos dele, muitas das vezes, iam ali e não conseguiam, e ele pergunta, por que Jesus chega, e só basta ele olhar, aquele menino foi liberto. E Jesus explica para ele, por causa da tua pequenina fé. Que ali eles não tinham aquela fé arregada em Jesus. E muitas das vezes a gente tem que ter essa fé. Né? Como eu digo, Gabriel, precisa ter fé que você vai sair dessa vida. Você precisa ter fé que você vai ser liberto. Você precisa ter fé que você tem poder. Eu sou de uma geração, amados, eu tenho 24 anos de serva de Deus. Daquela geração que algumas, eu não sei se tem alguém aqui, que na igreja tu tinha que andar com a saia bem aqui embaixo, com a blusa até aqui, não podia passar um batom, não podia cortar um fio no cabelo, não podia passar uma tinta no cabelo, que você não era santo, que você não tinha autoridade e você ainda era discriminada. Obrigada. Que você era discriminada na igreja. Porque eles, na maioria das vezes, prega-se muito hoje ainda, que a santidade está na tua roupa, a santidade está no teu cabelo. Não podia nem calçar um sapatinho mais alto, porque a mulher, ela já estava com os atos obscenos dentro da igreja. E quando eu saí da uma igreja, que eu fui para essa porque meus filhos eram pequenos e eu queria uma igreja próxima de casa, que eu podia estar 24 horas dentro da igreja. Mas ali, amados, eu cumpri aquela regra, que aquela regra é regra de homens. Mas em Deus, foi um dos primeiros dons que Deus me deu. Não que eu merecesse, mas que eu pedi. Que assim, eu vim de uma hierarquia de pessoas, de católicos, muitos rígidos, que viviam dentro da igreja. Para você ter uma ideia, a minha família, quando eu aceitei Jesus, minha mãe ficou que não falava mais comigo. Minha irmã disse que até hoje a gente vem por enquanto de ficar doido.
E ali eu comecei a buscar Deus. E foi uma coisa que eu pedi de Deus. Que eu não queria ser enganada dentro da igreja. Eu queria ter uma experiência com Deus. Eu queria saber quem é Deus para mim. Quem é Jesus? Eu fazia essa auto-pergunta para mim. E ali automaticamente Deus ele se revelou para mim através da palavra dele. Aleluia. Tanto que quando eu me converti, eu li o Novo Testamento assim, num piscar de olho. Porque diziam que eu conhecesse o Novo Testamento, eu conhecia a história de Jesus. E ali eu comecei a buscar, tanto que hoje é um dom que eu tenho, é da palavra de Deus. E ali eu comecei a buscar Deus. E Deus sempre falando nesses aspectos comigo, de libertação, de cura, de milagre, de prodígio. E nós fizemos um grupo na igreja que eu tenho até hoje, do irmão, que nós orávamos todas sexta-feira. Foi durante muitos anos. Nós se reuníamos e orávamos. E ali naquela reunião, na sexta-feira, na frente da casa dele, nós abríamos um culto de rua que hoje quase ninguém faz mais. E ali nós víamos muita gente sendo liberta. Muita gente sendo curada. Eu presenciei uma moça numa UTI, que ela tomou uma bolsa de sangue errado. Ela foi fazer um parto cesáreo e tomou uma bolsa de sangue errado. E ela ficou toda paralisada. Durante 40 dias num coma geral, que ela não mexia nem os olhos. E aquele irmão, ele nos colocou para orar 40 dias. Oramos e jejuamos. Com 30 dias, aquela moça, ele foi convidado para visitar. Nós tínhamos um líder. E ele foi convidado para visitar aquela moça. No dia que ele chegou para visitar aquela moça na UTI, ela estava sentada, em sã consciência, falando com ele. Então isso é poder de Deus, irmãos, porque nós conhecemos a palavra, como ele bem disse aqui. Essa fé nós temos que estar unânime é juntos, um com o outro. Quando Deus te delega uma tarefa, a primeira coisa que tu tem que fazer é buscar a presença de Deus. Porque Ele é com você. E muitos hoje, eles se perdem porque eles não querem buscar Deus. Eles não têm essa força de buscar Deus na sã palavra. Para quem não sabe, a Bíblia é um livro que mais se lê. Hoje é a Bíblia. Que mais se lê. Se você vê o Jô Soares, eu procuro indagar muito isso, ele já leu 3 vezes a Bíblia. Todinha. Enquanto nós, servos de Deus, quantas vezes você já leu a Bíblia? Já leu a tua Bíblia hoje? Como que você vai ser liberto, meu amado, se você não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo? E aqui, ele fala também, lá em Pedro, 1 Pedro 1,15, sobre a santidade. Como eu bem falei, a santidade, ela não está só num vestir de roupa, ela não está só num cabelo, ela não está só num traje, ela não está no sapato, no seu agir, não. Ela está aqui, ó, dentro do seu coração. E esse coração, ele transborda. O que você tem hoje para transbordar para Deus? A Bíblia diz que a gente não serve 2 senhores. Ou tu está cheio de um, que tu agrada um e desagrada outro. A Bíblia não quer isso. Ela quer que você esteja sempre cheio da presença de Deus. Alguém pode ler 1 Pedro 1,15? Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todo o vosso procedimento. Aleluia! O que ele está falando aí? De santidade. Em todo o meu proceder, todo o meu falar, todo o meu pensar, todo o meu agir, seja conforme a vontade de Deus. Sabe, amados, às vezes, os momentos da vida da gente, eles nos traz tanta angústia, tanta tribulação, que acaba que a gente cai no erro de já lançar palavras. E as palavras, elas têm poder. Se tem uma coisa que é muito perigosa, é a palavra. Quando uma mãe lança uma palavra para um filho, olha, tu vai ser isso, olha, tu vai ser aquilo, palavras de maldição, ela entra no coração. E muitas das vezes
ela penetra e a pessoa acaba gerando aquela palavra de maldição na vida dela. Isso é uma fortaleza, isso é uma maldição que tem que ser quebrada hoje nessa vida. Eu não sei qual a fortaleza que está no teu coração, mas hoje Deus está falando. Ele quer quebrar isso da tua vida. Seja qual for a palavra que foi lançada. Eu lembro-me quando meu esposo saiu de casa, que ele lançou uma palavra, licença da palavra, mas ele, como tinha uma posição social muito boa na época, ele saiu de casa e nós combinamos que quando eu tivesse meus filhos eu não trabalharia até que eles tivessem uma estabilidade para viver sem depender de mim. Então a gente combinou que eu não ia trabalhar, ia cuidar dos meus filhos. E quando ele saiu de casa, ele lançou uma palavra terrível para mim, que ele me chamou de vagabunda. O que é vagabunda? No sentido literário da palavra, é pessoas que não fazem nada. E aquela palavra, ela ficou durante muitos anos no meu coração. Eu já serva de Deus, eu digo, não, Senhor, eu não aceito, eu não recebo. E aquela palavra, ela veio para o meu coração, eu disse, eu não recebo. E na época que essa irmã já até faleceu, nós decidimos entrar na faculdade. E ali nós fomos para a faculdade sem ter nenhum recurso, mas Deus, quando Ele está no comando, Ele providencia. E ali eu fiz aquela faculdade. Hoje, amadas, eu sou formada em pedagogia, licenciada em ensino superior. E hoje, esse homem que outra hora, ele era gerente gerente do processo de informática da Rádio TV Amazonas. Ele gerenciava toda a parte de computação da Rádio TV Amazonas. E hoje, não que eu deseje um mal para ele, mas ele se encontra desempregado, com uma esposa com câncer, fazendo tratamento no SECOM. Desempregado. E Deus, Ele tem me honrado. Porque muitas das vezes, Deus tem me honrado, mas a honra não é para mim, é para Deus. Porque Deus mostrou. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Porque na época eu já servia a Deus. E eu disse, Deus, eu sou serva Tua. Passei por muita luta. Cheguei até chamá-la, a esposa dele, na minha casa. Eu, cheia das feridas, pedi perdão dela. Então Deus, Ele quer isso, amados. Sinceridade de coração. Nada de hipocrisias. Nada de coisas que Deus sabe o teu coração. E como bem falei, o processo de libertação é um processo que a gente vai falar, tem muitas coisas para se falar, né? Aqui, o meu intuito maior é fazer entender que vocês precisam de libertação. Eu não sei qual a área. E dizer que o reino espírito, ele se concretiza no reino físico. Eu não sei se alguém já viu aqui, mas eu já vi pessoas que tinham trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de doenças que muitas das vezes é causada no teu corpo físico, por conta de inúmeras dificuldades que estão te aprisionando. Né? Tem pessoas que, não são todas, mas uma maioria, elas têm doenças no corpo físico concernente a coisas espirituais. Há coisas que também foram feitas para você, foram lançadas, e muitas das vezes você, acredito que ingenuamente ou então sem sabedoria, não soube como quebrar essa maldição. E hoje Deus está aqui para quebrar essa maldição. Seja ela de macumbaria, seja ela de feitiçaria, seja ela de enfermidade, o que for, Deus, Ele está aqui. E eu creio que a cada ponta deste lugar tem milhares de anjos, com espadas desembanhadas de fogo. E nesse momento Ele dissipa todo o mal. E somente o reino dele está nesse lugar. Somente o Espírito dele está nesse lugar. E aqui, amados, né, eu não posso falar tudo, porque assim, eu não sei se alguém já viu falar, se ela já viu falar no Daniel Mastral,
é um grande homem que faz muitos livros de libertação. Inclusive diz que ele é filho do Michel Temer. E hoje, eu leio muito o livro dele. E ele fala no livro dele que o inimigo, ele ciranda dentro das igrejas. Ele passeia dentro das igrejas. Porque muitos estão até vestidos como servos de Deus, mas estão ali para destruir a igreja. Que um deles é aquela pessoa que é insubmissa, que é aquela pessoa que não aceita a submissão. Hoje nós temos um líder, nós temos um pastor, um bispo, um apóstolo, que ele nos dá a rema, que ele nos dá a direção. Nós temos que obedecer, e o princípio da comunhão com Deus é a obediência. Eu fui num tempo que a igreja, se mandasse eu plantar bananeira dentro da igreja, a minha irmã Sônia sabe disso, eu plantava. Se era para plantar bananeira, a gente plantava. Eu tinha uma líder que ela não aceitava nem que as irmãs usassem as unhas grandes, na época. E nós íamos para a reunião de Gal, ela chegava, quando as irmãs chegavam, fazia muito bonita, né? Todo mundo olhava. Ela dizia assim para a irmã que aquilo não era de Deus. Mas eu nunca me deixei levar pelas palavras. E eu sempre obedecia. E eu sempre obedecendo. E eu sempre na vontade de Deus. Porque assim, amados, ela pode ter os defeitos dela, mas ela era minha líder e eu obedecia. Porque o princípio de tudo é a nossa obediência. Nós fazíamos uns eventos à rua assim, porque a igreja que eu convivia era uma igreja muito grande. Então nós fazíamos muitos eventos chamados halal, que é barulho. E ali naquele coisa eles designavam cada um na sua tarefa. E no dia das vendas, nós tínhamos que vender todas aquelas vendas, porém ninguém podia comer nada. Se sobrasse, que comia. E ali, amados, eu obedecia seriamente. É claro que tem pessoas que não obedecem, murmura, questiona, fala para o outro. Não, eu ficava calado, fazia tudo o que me mandava. E eu sei que a obediência a Deus, ela trouxe sucesso para a minha vida. Eu já fui de uma igreja que o pastor subia no púlpito e chamava raças de víbora para nós. Mas eu ficava lá e eu obedecia. Porque eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. Nunca me desviei. É claro que a gente tem aquele termômetro, um dia está em cima, um dia está embaixo, um dia está em cima, está embaixo. Mas quando eu me vejo que eu não estou na vontade de Deus, eu procuro buscar a Deus. Eu procuro ler as escrituras, eu procuro ler um louvor, escutar um louvor, eu procuro ler um livro, eu procuro ler a Bíblia. Mas eu digo para Deus, Deus, não retira de mim o teu espírito. Porque se tu retirar teu espírito de mim, eu não sou nada. E Deus, essa noite, Ele fala aqui, jovens, cuidado. Vocês têm um futuro brilhante. Quisera eu ter aceitado Jesus com 17 anos. Que eu sei que eu tinha feito muito mais para Deus. E Deus, Ele trabalha, amados. Né? Eu quero passar rápido aqui sobre as fortalezas do inimigo. O inimigo, ele tem suas fortalezas. 2 Coríntios 10, 4, 5, alguém pode ler? Falando sobre fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza, alguém já estudou história? Sabe-se que quando se faz história tem aqueles fortes, né? Aquelas coisas, aqueles muros altos e tem aquelas fortalezas, porque não podia passar para lá. A mesma coisa é uma fortaleza dentro do teu coração. Muitas das vezes o Espírito Santo está lá, ó, batendo e você não quer deixar. Alguém pode ler? 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E firmes argumentos
toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Quem é a arma poderosa que é a palavra de Deus diz aí? A palavra dele. Ela sim, para fazer o quê? Destruir as fortalezas. Essa fortaleza está na tua mente, essa tua mente joga para o teu coração e acaba que às vezes você se deixa levar pelas essas palavras, pelas essas fortalezas. E eu quero dizer que essas fortalezas, amados, elas só vão ser destruídas quando você se botar na presença de Deus. Quando você ser uma serva de Deus. Não precisa muito saber não para estar na presença de Deus. Não precisa, às vezes a gente sabe que tem história como essa, tem pessoas que nem lê a Bíblia, mas Deus se revela para ela. Conheci uma senhora que ela não lia nada, mas ela pegava essa Bíblia aqui, ela lia tudinho e ainda fazia cânticos. Foi uma experiência tremenda que eu tive com aquela senhora. Foi uma das primeiras pessoas assim que eu tratava com aquela senhora. Eu ia para ali, eu atravessava, eu morava no Vila Real, eu atravessava um valado assim escuro e a gente ia fazer visita que ela estava com câncer. Quando nós chegávamos ali, aquela mulher era tão cheia da presença de Deus, que ela lia a Bíblia e ela só sabia ler a Bíblia. É ou não é poder de Deus? E você está lendo a Bíblia? Que você tem uma mente brilhante? Você tem uma mente brilhante? Quantas vezes você já leu a Bíblia? E aquela mulher ali, ela nos enchia da presença de Deus. Tanto que um dia eu estava na casa dela, no dia que o meu marido decidiu ir embora para casa, eu estava fazendo uma visita na casa dela. Aí ele ligou e disse, eu estou indo embora para casa. Eu estou indo embora de casa. Aí eu fiquei assim e ela disse assim, espera no Senhor. Confia nele. E ela cantou um hino da harpa, que nós éramos muito acostumados a cantar hino de harpa, de número 53, que tudo vai bem. Tudo vai bem. E ali foi muito edificante. Então, amados, essas fortalezas da sua e da minha vida, elas só vão ser quebradas quando você estiver firme na presença de Deus. Aprendemos sobre o pecado, aprendemos a ser firme na presença de Deus, aprendemos a ser santos como Ele é santo, porque Ele não habita em vaso sujo. Precisamos ser santos. É aquilo que eu digo, eu não vou vestir uma veste de santa e por dentro ser um sepulcro caiado, algo podre, algo que não tem valor. Não. Eu tenho que ter a presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você jejua. Essa semana eu estava lendo uma plaquinha na internet que dizia assim, o jejum que o diabo não gosta. Aquilo me interessou, porque é muitos aqueles que oram, que jejuam, que buscam, mas é só algo pessoal para se vangloriar. Longe está Deus. Deus, Ele não quer isso não. E esse daí é uma presa fácil para Satanás, como tem muitos hoje dentro da igreja, que estão fazendo divisões dentro da igreja, porque a hora jejua, mas de maneira errada. E sabe quem que está entrando na vida deles? Não é Deus não. Muitas das vezes é o próprio inimigo, né? Vamos anular o sofisma. O que é um sofisma? É uma pessoa que ela se auto-vangloria e é uma pessoa arrogante, prepotente e mentiroso. Porque o sofisma, ele é uma pessoa que essa pessoa, esse sofisma, ele tem uma complexibilidade de achar que a mentira tem valor na vida dele. Não sei se você conhece, mas tem pessoas que mentem tanto que até ele mente para ele mesmo, que ele se engana a si próprio. Esse é o tipo de pessoas que se autoavaliam e se eu já vivi isso, porque a gente trabalha em meios públicos, né? A gente vê tanta coisa, amados. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter muito cuidado, né? Eu não posso ficar
totalmente para esse lado, totalmente para esse, mas eu tenho que ter a justiça de Deus na minha vida. Olha, eu trabalho numa secretaria de educação de Itacoatiara e lá eles trabalham muito com professores que fazem contrato. O contrato, eles não têm direito a férias, não têm direito a décimo e o salário dele é bem pequenininho, professor de contrato. Então, aqueles professores de contrato, eles sempre são muito menosprezados. Por eles não podem falar, eles não podem se pronunciar para nada. Na escola que eu trabalho, são 5 efetivos, o resto tudo é contrato. Até porque o salário dele é bem risoriozinho, em meio aos contratos. Então, quando nós chegamos esse ano, né, porque nós estamos em aulas remotas, e como os professores são de áreas rurais, e quando nós chegamos lá, a gestora implantou uma regra que todo dia a gente tinha que estar na escola. Porém, eles não ganham auxílio localidade, que é um benefício para eles se deslocar para a escola, não ganhavam nada. E muitos de lá eu via que eram servos do Senhor, pessoas que se diziam, são servos do Senhor, mas eles não falavam nada, ficavam todos calados. E quando chegamos, eu e a outra, né, os outros contratos, nós descobrimos que nós estávamos sendo enganados, que nós tínhamos que estar de segunda a sexta na escola, quando na verdade nós não poderíamos estar de segunda a sexta, que toda a secretaria ela abre um decreto e diz os dias que tem que ser trabalhado. Aí eu e a outra professora chegamos. Aí a outra professora veio de Itacoatiara e disse, não, mas aqui vocês estão trabalhando todo dia. Lá na cidade a gente só trabalha 2 vezes por mês. Por que vocês estão vindo todo dia? Aí todo mundo disse, não, mas a nossa gestora disse que era para fazer tudo isso. Aí o que nós fizemos? Eu digo assim, amados, eu sou serva do Senhor, mas eu não sou quadrada. A gente tem que ter a justiça de Deus. Aí eu chamei, fizemos um relatório, porque as coisas têm que ser homologadas, protocoladas. Fizemos um relatório e mandamos para a secretaria. A secretaria disse que a diretora estava impondo uma regra que não era certa, que não era justa. Porém, quando nós fizemos os relatórios que a gente tinha que entregar na secretaria, os professores de contrato nenhum assinaram. E na maioria eu descobri que tudo era servo de Deus. Porque eles não se envolveram. E o perdão emprego deles. Eu digo, gente, mas é um direito nosso. Nós somos servos de Deus, a gente não precisa ser enganado. E nós fizemos esse relatório, eu e a outra professora, levamos para a secretaria não deu conta, nós levamos para o sindicato dos professores de lá, e hoje a gente só trabalha 2 vezes na semana. Glória a Deus. É ou não é a justiça de Deus? Amém. Nós não temos que valer os nossos direitos. Amém. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, mas nós, servos de Deus, nós temos que ter esse posicionamento. Nós não podemos ser escravos do diabo. Nós não podemos ser deixados levar pelo pensamento errôneo. Aí a diretora chegou com a gente e disse, não, é porque eu vinha todo dia, eu queria que vocês viessem. Tem cabimento uma coisa dessa? Porque sabe-se que trabalho de partição pública tem decreto, tem tudo homologado. Né? A gente não está querendo ser rebelde, mas a gente tem que se fazer valer a lei, a vontade dos homens perante Deus também. E quantos servos de Deus que estavam ali sendo... E eles todos moram distante da escola, porque a escola fica na M010 e eles moram para Ramais. Eles ganhando um salário risório, tendo que vir pagar transporte, porque para cada dia é R$10 para ir, R$10 para voltar. Eu digo, meu amado, você está trabalhando, você está pagando para trabalhar, porque não tem transporte. Né? E o que eu quero chegar com você? Você é uma voz de Deus. É claro que eu não vou chegar lá brigando, discutindo, fazendo arruaça, não. Eu vou perante a lei, perante a Deus e a lei, porque nós somos servos de Deus. Então, se o diabo implanta uma regra para você que não é conforme a vontade de Deus, você também tem que reivindicar. Você tem que ir nos pés do Senhor e fazer valer o que é a vontade de Deus. Aleluia. E para nós fecharmos, tem um tempo ainda, que horas tem?
20 minutos? Nós vamos falar sobre alguns pontos. Eu não trouxe. Na verdade, eu trouxe um slide, né, para mostrar para vocês os pontos de entrada, que é chamado, não sei se alguém já ouviu falar, os pontos chakras, que muitas das vezes eles entram na vida da pessoa. Por que tem pessoas que não conseguem ser libertas? Porque tem os pontos que foram feitos, talvez, eu não sei, tua vida, mas de repente consagraram você numa macumbaria. Eu não sei se você sabe, mas quando se vai para um trabalho de macumbaria, a primeira tarefa do Satanás, ele raspa a cabeça, ele corta e sela a cabeça da pessoa, aquele sangue dele, ele sela com um sangue lá, sei lá de quê, e sela aquela pessoa para servir a ele. Isso aí é fato, pode pesquisar que é fato. Então a cabeça é um ponto de entrada para Satanás. É o centro da cabeça. E aqui também eu fiz um vídeo aí, mas não tem data show. E tem aqui também esse ponto dos olhos, que é o terceiro olho. É um dos pontos chakra também, que Satanás, às vezes, é feito, como dizem na macumbaria, cabeça. Ele escolhe um ponto, porque a cada ponto desse tem um inimigo operando. Tem um inimigo que entra, vamos dizer assim, um demônio. Tem os ouvidos, tem a boca, tem o coração, tem essa parte que se chama as partes baixas, que é as partes que eu esqueci agora, é os pontos dessa parte íntima, que é onde entra o espírito das porcarias, que é a homossexualidade, a prostituição, o adultério, a questão do sexo ilícito, que eu não vou estender aqui. E essas partes também tem os pés e as mãos, né? Que quando eu não sei, mas quem trabalha com macumbaria sabe. Eu digo porque eu já li, e eu desde pequena, amados, a minha mãe, ela vivia nessas coisas ocultas. Então, quando eu tinha 7 para 8 anos, eu me lembro bem que ela me batizou dentro de uma macumba, que a macumbeira chamava minha madrinha. Então, foi por isso que Deus, eu acredito, que me deu esse ministério. E hoje eu quero dizer para você que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. E seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, Deus, Ele vai te libertar. Mas tem um porém. Você tem que querer. Como eu disse no começo, nós temos que se desprender e entrar no reino espírito, para que o reino físico seja concreto e você seja liberto. Nesse momento, eu quero que você fique em pé. Dá para botar aquele segundo louvor? Mas eu não... O data show? Está prosseguindo, tá bom. Então senta um pouquinho, porque ele vai colocar o data show. Está aqui nessa lá, mas eu não consegui fazer o download. Agora não dá, mas tem os vídeos dos louvores que eu quero que passe. Dos louvores. Está aqui. A internet estava muito... A gente estava fazendo o download e não conseguiu. É esses louvores, mas agora não. Esse aqui já tem esse e esse. Eu quero me mostrar.
Deixa eu falar outra coisa, amados. A questão do perdão. O perdão, nós falamos do pecado, da santidade, eu quero falar do perdão. O perdão é outra arma poderosa de Satanás para que você não seja liberto. Ah, mas ele me feriu, ele me machucou, ele fez uma ferida na minha alma. E hoje, Deus, Ele quer que você perdoe. Talvez essa pessoa, ela também está presa, porque você não libera o perdão para ela. Eu sei que não é fácil. É uma área da nossa vida difícil, é o perdão. Falar de perdão é muito bom, mas viver o perdão é difícil. Assim como nós precisamos dar o primeiro passo para Jesus, que é aceitar Jesus, é uma decisão. O perdão, ele é uma decisão. E eu quero dizer que hoje muita gente está aprisionada, porque verdadeiramente não perdoa. O perdão, ela te libera. O perdão, ela traz felicidade. O perdão, ela traz a comunhão com Deus. E hoje, Deus está falando neste lugar. Pessoas precisam liberar perdão. Que estão vivendo uma vida de derrota, uma vida aprisionada, porque Satanás, ele sabe que você não perdoa. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como está teu coração, mas Deus, Ele está falando neste momento que você tem que liberar o perdão. O perdão, ele é algo que vai trazer para nós uma felicidade tremenda. Eu posso falar assim isso porque durante uns 3 anos da minha vida eu vivi momentos muito difíceis. Porque eu posso dizer para você que eu era uma pessoa difícil de perdoar. Porque é muito fácil eu falar de perdão. Mas tu vê teu filho querendo tomar um leite bom e não poder dar, por causa de uma circunstância, de uma separação. Aquilo me trazia angústia, trazia sofrimento de alma. E enquanto eu não perdoei, eu não recebi bênção do Senhor. Outra, eu vivia aprisionada. Aí a partir do momento que eu decido, porque perdão é decisão. E quando eu decido, Deus automaticamente, Ele vem com refrigério. E Ele vai curando a tua alma. Ele vai passando o bálsamo que cura todas as feridas. Ele vai derramando sobre a tua vida, da cabeça aos pés. E você vai sentindo. É um momento de dor. É um momento de dor que você tem que ter. Que você tem que liberar o perdão. Muitos ainda estão aprisionados, porque não liberam literalmente o perdão. Tira a altivez da tua vida. Altivez é aquela coisa que eu sou tal, eu sou tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Mas dentro do teu coração ainda tem um resíduo de falta de perdão. E eu quero te pedir, e você vai cantar essa canção. Agora que eu vou colocar aqui, alguns já até sabem, do Thales. Eu gosto muito desse cantor. Alguém conhece as músicas do Thales? Porque assim, eu vejo naquele uma sinceridade. Ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta. E toda vez que ele cai e levanta, ele faz uma música para Deus. Porque verdadeiramente Deus, Ele conhece o fundo da tua alma. Verdadeiramente Deus, Ele conhece o fundo da tua alma. Eu posso estar falando aqui, mas Ele sabe aonde você precisa ser tratado, aonde você precisa ser curado. Eu queria que colocasse o louvor de número 2.
do Thales. Eu queria que você se levantasse, colocasse a mão no seu coração. Se você precisar de um momento só com Deus, só você, sem que ninguém lhe veja, você pode tirar um cantinho, você pode ficar separado, e você vai colocar seu coração diante de Deus. Mediante esse louvor, eu nasci. Olha o que Deus diz para você. Aleluia, Deus. Coloca o teu coração. Tenta conseguir visualizar o teu coração nesse momento. O que está te aprisionando? É a falta do perdão? É o pecado? Eu sou abençoado. Você é abençoado. Eu creio desde o ventre da mãe que você estava ali. Deus, ele já estava te gerando, ele já estava te sonhando, ele já estava mostrando para você que você era ser mais vencedor. Lança fora todo o pecado, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que está te angustiando. Eu peço que os intercessores estejam aqui, selando esse lugar ao redor. Deus está curando, amados. Pessoas que não conseguem perdoar, estão de aparência, estão rindo, estão felizes, mas o coração está quebrado, o coração está magoado, o coração está entristecido, que precisa de uma libertação, mas primeiro de uma cura. Deus vai curando, Pai. Vai entrando neste coração agora, Deus. Se for preciso gritar, grita, mas peça de Deus a cura. Primeiro você precisa ser curado. Eu nasci pra te chamar de amor. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Senhor, sela este lugar com teu sangue. Sela esse lugar, Pai. Tu conheces a vida desses jovens que aqui estão, Pai. E o inimigo, Pai, tem trabalhado para essas vidas, Senhor. Tem colocado vidas, Pai. Ele tem colocado os seus pratos, seus manjares. Mas agora eu te peço, Deus, tira, Senhor, do meio do teu povo todo o pecado. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, grande Deus. Tem pessoas feridas de alma aqui. Espírito de Deus. Louvado seja teu nome. Filhos que precisam perdoar seus pais, sua mãe. Mãe que precisa perdoar seu filho. Ai, Espírito de Deus, vai adentrando esse coração, Pai. É em teu nome, Senhor, que nós estamos. Pai, que lançou palavras no coração. E eu te peço agora, Deus, vai tirando, Senhor, deste coração, Senhor. Vai lançando por terra. Eu sei, Deus. Ele procurou, Senhor, outros caminhos, mas tu selaste, Senhor. Selaste agora com teu Espírito. Reba, naba, chore, anderes.
Libera o perdão, verbaliza essa pessoa, fala o nome dela. Essa pessoa que tanto te magoou, que tanto lançou palavras de derrota na tua vida. Você não é essa pessoa, que essa pessoa lançou essa palavra. Leva, lava, chore, anda, laias. E canta, lava, laias. Ora, lava, chore, anderes. Quanto santo é o teu nome. Eu quero um homem aqui orando com esse jovem aqui. Se ele coloca o nome dele, que vem aqui orar com ele, um homem.
Santo de Deus. Você pode levantar suas mãos, você que já recebeu do Senhor essa noite. Vamos receber do Senhor. Começa a agradecer o Senhor. Queridos, olhe para cá. Olhe, comece a se concentrar. Deixe para ali que ali o Senhor está tratando. Comece a se concentrar. Comece a olhar, comece a agradecer. Comece a agradecer o nome do Senhor. Comece a agradecer porque o Senhor te trouxe aqui. E hoje o Senhor falou, fez algo novo, fez algo maravilhoso no meio de nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Queremos Te bendizer, Senhor, nesta noite. Queremos bendizer o Teu santo nome. Queremos bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor age no meio do Seu povo, porque o Senhor é aquele que vai na nossa frente, porque o Senhor é aquele que nos adestra a cada dia. Por isso nós somos gratos a Ti, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por no meio de nós. Continua fazendo, Senhor, o Teu agir. Continua manifestando o Teu poder de cura. Tudo que você está vendo aqui, queridos, é cura do Senhor. É milagre de Deus. Deus está agindo no meio do povo. Deus está agindo no meio de nós. Nós viemos aqui para sermos libertos, para sermos curados. E nós estamos recebendo a cura e o milagre do Senhor. E você pode dar um glória a Deus. E você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus é bom. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Você pode declarar em nome de Jesus: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teu nome é glorificado, Senhor. Amém, queridos? Vamos tomar uma água rapidinho. Você pode tomar uma água. Daqui a pouco tem mais. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.